Boa tarde, pessoal, tudo bom? Espero que todos e todas estejam bem. A gente vai começar hoje uma série de vídeos discutindo os discursos do Prêmio Nobel associados ao desenvolvimento da mecânica quântica. Vamos fazer isso porque os discursos do Prêmio Nobel são textos excelentes, com muitas informações, mas também bastante acessíveis, porque foram escritos pelos próprios cientistas pensando num público geral. Pensando nisso, nós aqui na URGS traduzimos e comentamos os principais discursos do Prêmio Nobel da mecânica quântica não relativística, comentamos isso e transformamos isso num livro que é público e gratuito e pode ser acessado por qualquer um. Eu deixei um link aqui embaixo, onde você tem lá dentro desse link, né, a opção de baixar esse material. Você vai responder um pequeno formulário, vai poder baixar esse livro com todos os discursos do Prêmio Nobel traduzidos e comentados. Nesse mesmo site você encontra outros materiais. A gente tem uma aula, por exemplo, sobre um livro sobre como estruturar uma aula com sentido. Você também pode preencher um formulário e fazer um download gratuito. E tem o link também para o nosso e-book recente, publicado pela editora Libélula, chamado A Ruptura Fundamental, afinal do que fala a mecânica quântica, no qual a gente discute alguns conceitos principais da teoria, explica o que ela é, o que ela rompe com a física clássica, a partir de um experimento. Então, ele é um livro muito direto, que rapidamente introduz o que é a quântica, por que ela é tão disruptiva em relação à clássica, mas também por que ela é tão diferente do que as pessoas falam por aí na internet. Então já fica o convite para conhecer esses outros materiais também, mas aqui no YouTube, nesse momento, a gente vai fazer um vídeo por semana comentando os discursos do Prêmio Nobel. E o primeiro discurso que a gente traduziu foi justamente o discurso do Niels Bohr. Niels Bohr ganha o Prêmio Nobel devido à sua proposta de 1913 sobre o seu modelo atômico. Todos nós, né, no ensino médio, na educação básica, ou nas aulas de física ou nas aulas de química, em algum momento a gente estuda o modelo de Bohr. Mas o Bohr ele foi muito mais importante para a mecânica quântica do que só o modelo atômico. O modelo atômico foi, sim, extremamente importante, mas o Bohr seguiu mentorando e acompanhando e participando do desenvolvimento de toda a teoria quântica até as décadas subsequentes. Teve uma participação também na questão da bomba da Segunda Guerra, mas para o desenvolvimento da teoria, para a concepção filosófica da teoria, o Bohr foi fundamental. Até hoje, uma das interpretações chamada de hegemônicas ou ortodoxa é a interpretação da complementaridade que foi proposto por Bohr em 1928. Mas hoje a gente vai discutir o texto de 1913, pelo qual ele ganha o Nobel. A gente não vai discutir o artigo em si, mas discutir o discurso do Bohr do Nobel. O discurso ele é bem longo, mas ele é muito interessante, ele é muito rico, porque traz todo um resgate da questão da tabela periódica, da composição dos elementos, do número atômico desses elementos, dos espectros de radiação. E aí o Bohr, então, apresenta o que é o seu modelo atômico. O modelo atômico de Bohr, em 1913, ele já é posterior, portanto, à quantização dos osciladores da matéria por Planck, em 1901, e da proposta de radiação composta por energias bem localizadas no espaço de Einstein, de 1905. Então já tem aquela relação E igual a H vezes frequência, energia igual a uma constante vezes a frequência, que acaba aparecendo no artigo do Bohr. Mas o que o Bohr propõe, então? Ele propõe que só certos níveis de energia podem ser assumidos dentro do átomo. Então, ele é dinamarquês. Na época, era muito forte o estudo de modelos atômicos no Reino Unido, lembrando lá Rutherford, né, e Thomson. Então, ele vai para o Reino Unido, estuda com Rutherford, escreve um manuscrito em que ele, então, quantiza os níveis de energia do átomo. Por que ele é tão bem sucedido, né? Primeiro, o que significa quantizar os níveis de energia? Significa que só certos níveis podem ser atendidos, não é qualquer nível que o elétron pode assumir dentro da estrutura da matéria, e mais do que isso, a radiação que o elétron emite depende da diferença de energia entre o estado final e o estado inicial. Se o estado final é menos energético e o estado inicial mais energético, esse excedente é liberado na forma de radiação. Se é ao contrário, ele precisa absorver essa energia para poder ir para esse nível de maior energia.
Com isso, ele conecta esses dois níveis, né? Então, essa diferença de energia é igual a um HF, que é a energia justamente dessa radiação que está sendo emitida ou absorvida. Por que isso é tão bem sucedido na época? Porque a partir dessa proposta teórica, ele consegue chegar no espectro de hidrogênio, nas principais linhas do espectro de hidrogênio, que eram conhecidas empiricamente, mas que não tinham uma justificativa teórica. Então é muito forte, porque ele consegue justificar, do ponto de vista teórico, as linhas que já eram conhecidas empiricamente, ou seja, os níveis de energia de um espectro de radiação. Isso é fundamental para abrir todo um novo programa de pesquisa sobre a estrutura da matéria. Graças a esse resultado que o Bohr obtém, muita gente em diferentes locais, por exemplo, na Alemanha, começam a estudar a estrutura da matéria a partir de modelos que são parecidos com essa mecânica planetária. Uma das pessoas que estuda isso muito forte na Alemanha é o Max Born, não o Bohr, né? O Bohr é o dinamarquês, mas o Max Born, em 1920, no início da década de 20, começa a lecionar sobre a estrutura da matéria, inspirado nos trabalhos do Bohr. E um dos alunos dele é o próprio Heisenberg, que vai então cursar essas aulas do Max Born e vai, a partir daí, desenvolver uma mecânica para falar dos modelos atômicos. E aí isso vai levar ao seu artigo famoso de 1925, em que ele mostra que posição e momento não comutam. O produto entre posição e momento não é igual ao produto entre momento e posição, que é justamente o artigo que dá origem à mecânica quântica, né? Os historiadores consideram esse como o artigo da gênese da mecânica quântica. Mas então, sobre o artigo de 1913, não o original, mas já o comentário posterior de Bohr no seu discurso do Prêmio Nobel. Tem dois pontos que eu acho que são muito importantes, para não ficar um vídeo muito extenso, mas tem dois elementos que são fundamentais da gente comentar. O primeiro é que, embora ele lembre um modelo planetário, porque eu tenho um elétron lá numa órbita, o que o Bohr defende no seu discurso é que é algo completamente diferente de um sistema planetário. Por quê? Imagina assim, a Terra está ao redor do Sol, fazendo uma certa órbita. Se um asteroide impactar a Terra, for um asteroide muito grande, uma energia muito grande, ele tira a Terra dessa órbita, ela vai passar a ter uma órbita diferente, compatível com essa nova energia. No átomo, eu posso até, de alguma forma, dar energia para esse átomo, posso fazer alguma modificação, mas ele sempre volta para os mesmos níveis de energia. Ou seja, os níveis, é como se houvesse uma memória lá, só certos níveis são permitidos. Eu não posso, de alguma maneira, fornecer uma energia intermediária e modificar os níveis de energia, como eu posso fazer num sistema planetário, ou numa galáxia, por exemplo. No átomo de hidrogênio, a não ser que tenha um campo externo aplicado, aqueles são os níveis de energia que estão sempre colocados ali para aquele átomo. E aí, se eu tiro qualquer campo, se eu mudo a interação, eu volto a ter exatamente aquelas linhas que eu tinha antigamente. Ele volta para esses mesmos níveis, que são os níveis calculados pela teoria. Isso é uma coisa completamente nova, não existe um análogo a isso nos sistemas planetários clássicos. Isso é um ponto que o Niels Bohr ressalta muito bem. E aí vem um segundo ponto que é ainda mais basilar, mais fundamental do ponto de vista filosófico. A física clássica, as teorias clássicas, elas são causais. Se há alguma mudança no universo, a gente explica as causas dessa mudança. Se um corpo acelera, é porque houve uma força. Se um corpo muda de temperatura, é porque houve ou perda ou ganho de energia, seja por calor ou por trabalho. Se existe emissão de radiação, é porque tem uma carga acelerada. Enfim, há causas para os processos que acontecem no universo. No sistema do Bohr, do átomo, você tem que saber a energia inicial e a energia final para poder dizer a radiação que é emitida. Ou seja, se eu tenho um elétron lá do nível 5, ele pode ir lá para o nível 4 e emitir uma certa radiação. Ou para o nível 3, e aí ele emite outra radiação. Ou para o nível 2, ou para o nível 1. Se eu só sei que o elétron está no nível 5, esse é o estado inicial. Mas eu não tenho nada que me diga se ele vai para o 4, para o 3, para o 2 ou para o 1. A posteriori, a gente sabe que a gente pode calcular a probabilidade
disso acontecer, né? Posteriormente, na história, a gente aprendeu a calcular a probabilidade, mas o modelo atômico do Bohr não fornece isso. Ele só diz, se eu sei o estado inicial e o estado final, eu sei qual radiação foi emitida. Então não basta eu saber as condições iniciais para saber o que vai acontecer depois. Parece que não tem causa para que o elétron pule do nível 5 para um dos outros níveis. Não sabe dizer o que faz, às vezes, ele ir para o nível 4, às vezes ele ir para o nível 3, ou para o 2, ou por 1. Essa falta de causa é uma primeira ruptura fundamental da teoria quântica. Ela é uma teoria não causal. Existem fenômenos, né? Então, por exemplo, tem um determinado fenômeno quântico que pode ter o resultado A ou o resultado B. Não existe uma causa física real que diga por que às vezes vai para A ou às vezes vai para B. Existem as probabilidades dele ir para um caso ou outro. Então, em 1913, o Bohr não escreve isso no artigo. Então, talvez ele nem tenha se dado conta, depois tenha sido depois ou não, isso eu nunca olhei a fundo, mas o fato é que esse artigo já traz em si uma proposta filosófica de não causalidade, que depois vai ser aprofundada pelo Heisenberg em 25 e pelas interpretações probabilísticas que começam a aparecer a partir de 26, com Jordan, com Born e depois com o princípio da incerteza em 1927. O Bohr, quando ele volta para a Dinamarca, logo depois ele funda um Instituto de Física Teórica, que vira o Instituto Niels Bohr, e ele passa então ali a associar, agregar, trazer gente, todo mundo para discutir mecânica quântica. Então muita gente estudou, trabalhou com ele, como o próprio Heisenberg, Dirac e muitos outros, o Pauli também. E ele acaba mentorando e participando desses debates. E em 28 ele escreve o princípio da complementaridade e mesmo depois ele segue, né, participando dos debates e tem aí um grande debate na década de 30 com o próprio Einstein num congresso de Solvay que vai dar origem depois ao paradoxo EPR. Então o Bohr ele é uma grande figura da mecânica quântica, um grande personagem com muitas ideias, muitas reflexões filosóficas e o seu átomo de Bohr, né, é emblemático para o desenvolvimento da teoria e traz nele já algumas sementes da ruptura filosófica que seria concretizada uma década depois, tá? Na década de 20. Então, se você tem interesse em continuar entendendo sobre a história da mecânica quântica, baixe esse nosso livro gratuito aí no site. Se quiser saber mais sobre os conceitos, tem o nosso e-book publicado pela editora Libélula. E fica o convite aí para seguir no Instagram também. Hoje a gente já está aí com mais de 29 mil seguidores. Lá também tem o link para o grupo no WhatsApp. Me manda um direct, quem quiser, para entrar nesse grupo do WhatsApp, que é um grupo também sem nenhum custo, totalmente gratuito. A ideia é formar uma rede de pessoas interessadas em discutir, debater, aprender, né? Poder também passar informações sobre cursos, enfim, palestras que possam interessar as pessoas, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.